Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, vamos falar sobre a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, o nosso Brasileirão tá com a sexta rodada completa. Foram 10 jogos, dessa vez não teve nenhum jogo adiado e temos um novo líder, isso mesmo, a Massa Bruta, lá de Bragança Paulista. É a nova líder do Campeonato Brasileiro, é o RB Bragantino, é o melhor time paulista do Campeonato Brasileiro. Antes da gente falar sobre o RB Bragantino, né, que teve uma noite inspirada de Ítalo, vamos falar um pouquinho sobre os jogos do Brasileirão e os resultados dessas 10 partidas e depois uma análise do que foram esses jogos, né? Vamos aos resultados. Tivemos Flamengo 2, Fortaleza 1. O Leão do PC perdeu a invencibilidade no Brasileirão. Que pena, Fortaleza, mas deu Mengão na despedida de Gerson. Tivemos o São Paulo Futebol Clube. Ê, São Paulo. Ê, São Paulo. 6 jogos no campeonato, 3 derrotas e 3 empates. Ontem, mais um empate. 2-2 com o Cuiabá em pleno Morumbi, com muita reclamação sobre novamente o VAR. Será que o São Paulo tem razão de reclamar, hein, galera? Tivemos a vitória do RB Bragantino pelo Palmeiras por 3-1, o novo líder do Campeonato Brasileiro, o grande Bragantino. E tivemos a vitória do Atlético Goianiense, hein? O Atlético Goianiense, depois de 2 rodadas sem vencer, bateu o Fluminense por 1-0. O Flusão ontem não conseguiu parar o Dragão lá em Goiânia. Os jogos de quinta-feira, galera, tivemos a América Mineiro 1, Juventude 1, resultado ruim para os dois, 1-1. Tivemos a vitória do Corinthians, salve o Corinthians, 2-1 para cima do Sport. Ontem não deu sono, hein, Timão? Ontem não deu sono. Vitória do Corinthians por 2-1 para cima do Sport com gol de Jô. Tivemos a vitória do Internacional para cima da Chape por 2-1, jogo tenso, bem pegado e no final muita confusão. 2-1 Internacional lá na casa do Chape da Chapecoense, hein? Chape terror, Chape terror. Tá achando que a segunda divisão tá logo ali, hein, Chape? Mal começou o campeonato, pelo amor de Deus, hein, Chape? O Atlético Mineiro foi a Fortaleza pegar o Ceará e no último minutinho tomou o gol que sacramentou a derrota do time mineiro, 2-1 Ceará. E fechando a rodada, tivemos o bom empate em Porto Alegre entre Grêmio e Santos, 2-2. E o Furacão foi em Salvador, mas voltou que nem um ventinho e perdeu por 2-1 pro Bahia. Destaque importante dessa rodada, viu, galera? O G4 do Brasileirão tem 2 nordestinos. 2 nordestinos no G4 do Brasileirão, algo que é fantástico para esse campeonato brasileiro. Galera, vamos falar jogo por jogo agora, né? O que a gente achou das partidas, né? Alguns comentários importantes desses jogos. Começando com essa derrota do Fortaleza, né? O Fortaleza que era um dos invictos do campeonato, agora não é mais. Perdeu para o Flamengo por 2-1, jogo que foi marcado pela despedida do Gerson, né? O Gerson agora vai para o Olympique de Marseille, lá do time do São Paulo. E o Flamengo cumpriu o dever de casa, venceu por 2-1 o time de Rogério Ceni, né, que reencontrou novamente o Fortaleza, o time que ele comandou por tanto tempo, e que agora vê o trabalho do treinador estrangeiro dando certo no Fortaleza. Uma derrota que está dentro dos planos do Fortaleza, creio eu. É normal perder para o Flamengo, ainda mais jogando no Maracanã, não é coisa de ser um bicho de 7 cabeças, e faz uma boa campanha o Fortaleza, vitória importante do Flamengo. Uma coisa para se destacar, que a única equipe que pode tomar a liderança do RB Bragantino no momento é o Flamengo e o Atlético Paranaense. Porque o Flamengo tem 2 jogos a menos e tem 9 pontos. Se ele vencer esses 2 jogos que lhe faltam, o Flamengo chegará a 15 e passaria o RB Bragantino, que tem 14. Só que um desses jogos do Flamengo é contra o Atlético Paranaense, que se ganhar também, passa o RB Bragantino aí. Lembrando que os 2 jogos a menos que o Flamengo tem são 2 jogos super difíceis. O Flamengo pega o Grêmio e o Atlético Paranaense fora de casa. Galera, e o São Paulo, hein? São Paulo mais uma vez tropeçou. Será que tá na hora de a gente começar a questionar o que o Crespo anda fazendo no São Paulo, hein? Atual campeão paulista, chegou com estilo, São Paulinos morrendo de amores pelo Crespo, mas no Brasileirão não tá dando liga, hein, galera? Não tá dando liga. O São Paulo até saiu na frente ontem com um belo gol do Benítez, uma troca de passe entre Benítez e Rigoni. Aliás, o São Paulo com o Benítez é outro São Paulo, né? O meio campo do São Paulo ali com o Benítez. E esse Rigoni, uma boa aposta, hein?
tô gostando desse Rigoni aí. Só que o São Paulo, mesmo saindo na frente, né, tinha uma tranquilidade, tomou uma virada ainda no primeiro tempo, do time do Cuiabá. O primeiro gol, aliás, um belo gol dos jogadores do Cuiabá. E depois sofreu a virada, mas no finalzinho do primeiro tempo, o Sara empatou 2-2. Tem muitos amigos são paulinos reclamando que o São Paulo foi prejudicado novamente pela arbitragem, que no primeiro lance do gol do Cuiabá não foi falta, que teve pênalti pro São Paulo. Mas São Paulo tem que jogar mais bola, né, cara? Só ficar dependendo do VAR essas horas, tudo bem. O VAR tá lá para poder auxiliar nesses lances e evitar que esse tipo de coisa aconteça. Mas tem que jogar a bola em São Paulo. 6 jogos, 3 pontos é muito pouco. Galera, falando agora sobre a vitória do Atlético Goianiense contra o Fluminense. 1-0, um belo gol de cabeça, aquele gol de cabeça clássico lá na gaveta, depois do cruzamento do Arthur Gomes aí Santos. O Dragão bateu o Fluminense, que ontem não jogou bem. O Flusão fez uma das piores partidas até agora nesse Campeonato Brasileiro. Foi ontem, Atlético Goianiense merecidamente 1-0. Hoje em Minas Gerais tivemos um empate entre a América e Juventude. Lembra que domingo eu brinquei com o Max que esse jogo aí ia ser 4 horas da tarde, ninguém ia assistir. Eu acho que ninguém perdeu muita coisa mesmo não. Foi 1-1 bem xoxo, 2 gols de pênalti, resultado muito melhor para o Juventude, que estava jogando fora de casa e vinha de vitória. E o América continua com aquela situação, não vence no Brasileirão. Ameriquinha, vamos abrir o olho, hein? Agora não foi anunciado nada sobre o treinador pro América. É o Wagner Mancini, né? Wagner Mancini tá comandando o Ameriquinha, mas não começou com vitória. E o Corinthians, para a alegria dos amigos corintianos de Max Miller, o Corinthians bateu o Sport por 2-1, com gol contra de Iago Maidana, e um gol dele, o polêmico Jô de chuteira verde, mas dessa vez acho que ele não jogou de chuteira verde não, né? Não jogou, né, Jô? Jô garantiu o resultado, e Trellis, ele mesmo aí, São Paulo, marcou o gol do time do Sport, vitória do Corinthians por 2-1. O Internacional, agora comandado pelo Aguirre, foi a Chapecó e conseguiu uma vitória super importante. O Inter que não tem muita sorte contra a Chapecoense em Chapecó. Já chegou a tomar de 5 e hoje abriu 2-0, controlou bem a partida. No segundo tempo sofreu um gol, a pressão da Chape aumentou um pouquinho, mas a Aguirre estreia com vitória e vitória super importante para esse Internacional, que vivia uma certa crise, assim, vamos dizer. E no final do jogo deu uma confusão, o jogador da Chape deu uma rasteira, o jogador do Internacional, cenas lamentáveis, mas a Aguirre deu a vitória para o Inter, 2-1 Internacional. Galerinha, já em Fortaleza, o Atlético Mineiro foi jogar lá contra o Ceará, Vozão venceu no Brasileirão, aleluia, Senhor, deu Vozão, e o Everson teve uma noite tensa, hein? O Everson falhou nos 2 gols, na minha opinião, dessa vitória do Ceará. O Atlético custou empatar o jogo, perdia por 1-0, empatou no segundo tempo. Mas aí no último minuto, o Vozão foi lá e fez o gol depois de uma falta batida pelo Vina. O Cuca saiu revoltado do gramado, chamando o juiz de vagabundo. Mó confusão aí. Mas o Atlético, tipo, a gente acha que quando o Atlético vai, cara, vem de 3 vitórias consecutivas. O Atlético vai lá e parece que não vai. É uma coisa muito estranha que acontece com o Atlético Mineiro. Empatou com o América em casa, já perde o jogo pro Ceará, tinha na teoria 2 jogos fáceis. Com o time que tem, tá dando muita bobeira. Galera, falando sobre um jogo importante que aconteceu na rodada, tivemos Grêmio 2, Santos 2. Grande jogo que aconteceu em Porto Alegre, né, lá no estádio do Grêmio, na arena do Grêmio. Tivemos a estreia do Douglas Costa, que entrou ali por volta dos 30 minutos do segundo tempo. E também a volta de Sanches, depois de muito tempo machucado devido a uma lesão. 2-2, eu acho que a grande atuação da partida foi do Diego Souza, que fez o primeiro gol da partida logo aos 3 minutos, e deu o passe para o segundo gol, que muita gente achou que estava impedido, mas não estava. Grande atuação do Diego Souza, só que o Santos foi lá e conseguiu arrancar esse empate, 2-2 com gols de Marcos Guilherme, e uma paulada do Marinho, que desviou e matou o goleiro do Grêmio. Outro treinador que precisa começar a ser questionado, hein? Thiago Nunes ganhou o Campeonato Gaúcho, estava voando na Sul-Americana, mas até agora no Campeonato Brasileiro, o Grêmio muito mal, hein? 1 ponto apenas, tudo bem, tem 2 jogos a menos. Mas o Grêmio tá muito mal nesse campeonato. Galera, o Furacão foi a Salvador. E lá acho que o Furacão não dá muito certo. O clima lá não é para furacões em Salvador, porque o Furacão teve um jogador expulso no primeiro tempo, que desencadeou tudo, uma situação muito mais complicada. Pegar o Bahia em Salvador já é difícil, mas nem com um jogador a menos. Deu no que deu. Bahia abriu o placar fez 1-0. O Atlético foi buscar o empate, mesmo que o jogador a menos 1-1.
mas no segundo tempo o Bahia venceu e fez 2-1, acabou o 100% do Furacão, que perdeu a liderança do Brasileirão. E perdeu a liderança para quem? Sabe para quem que o Atlético Paranaense perdeu a liderança? O novo líder do campeonato, isso mesmo. Numa noite iluminada de Ítalo, o RB Bragantino atropelou o Palmeiras, hein? Você disseram, hein, Palmeiras? Não viu nem a cor da bola em Bragança Paulista, hein? Não viu nem a cor da bola. Vitória aí do RB Bragantino por 3-1 no show do Ítalo. 3 gols, 2-0, 2 gols dele. O Palmeiras chegou a diminuir com o Breno Lopes. Mas aí no finalzinho do jogo, Ítalo novamente. Belíssima campanha do RB Bragantino, que é o único time invicto do Campeonato Brasileiro até o momento. Tá? O único time que ainda não perdeu no campeonato é o RB Bragantino, que é líder merecidamente nesse momento do Brasileirão. O melhor time paulista é o líder do campeonato, RB Bragantino, a linguiça atômica, a massa bruta, líder do campeonato. Galera, antes de encerrar, vamos passar aqui os resultados não, né, a classificação do Campeonato Brasileiro. Falando do G6, que como eu disse para vocês no início do vídeo, tem 2 nordestinos, que você vai descobrir agora quem são, e a zona do rebaixamento. RB Bragantino é líder com 14 pontos, Atlético Paranaense em segundo com 12, um jogo a menos. Fortaleza em terceiro com 11, Bahia com 11, palmas para as equipes do Nordeste. Fortaleza e Bahia, terceiro e quarto colocado, Bahia bem. Palmeiras em quinto com 10 e o Atlético Goianiense vem fazendo uma campanha bem bacana com 10 pontos. O Atlético Mineiro também está em 10, está ali em sétimo. Zona do rebaixamento, São Paulo, 3 pontos. Vamos acordar, São Paulo, já passou da hora. Chapecoense, 3 pontos, para tristeza de Max Miller com a Chape Terror. O Inter ganhou, hein, Max? América, penúltimo, com 2 pontos. Ameriquinha arruma a Série B desse jeito. E o Grêmio, com os inacreditáveis 1 ponto em 4 partidas. Thiago Nunes. Fica esperto, hein, cara? Futebol, ó, dá a volta muito rápido, hein? Não sei não se você não vai ser pressionado depois desse empate com o Santos em casa e as vitórias não estão vindo. Grêmio e São Paulo precisam ficar espertos. Galera, esse foi o resumão dessa sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Se inscrevam no canal Mais 10 Futebol Clube. Praticamente todos os dias tem vídeos novos falando sobre Brasileirão, falando sobre a Copa América e principalmente a Eurocopa que está chegando nas fases finais. Beleza? Esse foi o Mais 10 Futebol Clube. Continue nos acompanhando. Se inscreva no canal, convide pessoas para conhecer. Deixe seu comentário, seu like. Eu sou o Dariton Souza e esse foi mais um vídeo do canal Mais 10 Futebol Clube. Até qualquer hora. Abraço, galera. Valeu!